capítulo 6, versículo 60. Esse capítulo, a gente pode ler ele, né? E a gente vai entender bem essa indagação desse versículo. E porque também alguns dos discípulos um pouco mais distantes do Cristo chegaram até ao abandonar, depois de ter passado toda a multiplicação dos pães. O capítulo fala tudo isso. Ele andou sobre as águas, aquela coisa, e mesmo assim, os que estavam um pouco mais próximos, não os 12, mas acabaram não acreditando e se afastaram, foram embora, não acreditaram nos sinais, né, que todos pediam sinais. Bom, lição viva. O versículo duro é este discurso, quem o pode ouvir? Aí o Emmanuel dá uma descrição. O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião traduzir religamento, é primordial voltarmos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. É necessário esclarecer o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependemos-nos de nossos erros e convertemos-nos ao bem. O evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos. Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sim, efetivamente é indispensável romper com as alianças da queda e assinalar o pacto da redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com o Cristo e seguindo-lhe os passos. Aí é que está o X da questão. Seguir os passos, né? Porque compreender e ficar extasiado, né? Aquela sensação de êxtase, aquela coisa maravilhada, né? Ainda mais numa casa de oração, onde os ambientes são preservados, é mais fácil ainda, né? Agora, não é só entender ou falar, é fazer. Eu acho que principalmente fazer vem um pouco antes de sentir. Quando a pessoa começa a ter essa conduta, em verdadeiramente sentir esse ensinamento, ou quando começa a vir avivado na sua mente as passagens que ele tem, ligando as mensagens que o Cristo deixou, já é uma coisa bastante interessante, porque a todo momento ele está fazendo essa ponte com esse ensinamento. Então ele está começando a perceber que aquilo é real, aquilo realmente existe, e é possível. Porque a grande dificuldade que muitos de nós temos poxa vida, essas palavras são maravilhosas, mas é possível, como aqueles que até desconfiaram, né? Embora todos aqueles sinais que tinham, é a passagem da multiplicação dos pães. Então, quer dizer, ainda tinham pães de centeio, né? De cevada, né? Não era nem farinha de trigo, não era nem trigo. Então, aquela multiplicação, dando para comer, e o João fala no Evangelho, aproximadamente 5.000 pessoas, e logo depois ele atravessou aquele mar, as pessoas atravessaram na frente, ele veio depois, levitando, né? Ele veio andando sobre a água, tudo aquilo que estava sendo visto, ainda muitas pessoas não acreditaram, e foram embora, porque aquilo não era possível. Então, quando a gente começa a entrar nesse campo da possibilidade, que a gente faz, como eu falei, esse link a todo momento, né? Passamos por uma dificuldade, e a que mais nos chama a atenção é a dificuldade que nós temos com o corpo físico. Uma doença, um afastamento de um ente querido, né? E isso nos faz ficarmos assim mais próximos desses ensinamentos. Porque como não tem outra solução, vamos nos apegar às coisas que ele nos ensinou. Ele nos fala que a vida espiritual
é a verdadeira vida, né? A vida do mundo espiritual. Nós estamos aqui no banco de uma escola, passando por uma existência que ao longo da nossa criação, ela é muito pequena, ela é muito volátil, ela se transforma ao longo da nossa, podemos dizer, eternidade, né? Ela é muito pequena. Então esses aprendizados que vão e voltam no nosso ser, pouco marcam na existência ampla que nós temos. Mas esses momentos mais difíceis, por assim dizer, e poderiam ser chamados de momentos especiais, né? Aqueles momentos em que você é convidado a essas reflexões, lembrar das passagens do Cristo já é uma bênção, porque você não pode ficar cheio de revolta, por assim dizer, porque o ensinamento do Cristo não nos ensina a ter revolta, muito pelo contrário, ele nos dá o aprendizado de que ele vivenciou. Mesmo na vida pública, aqueles que não tiveram com ele mais a proximidade, por 3 anos, um pouco mais, um pouco menos, né? Cada um fala um, mas por 3 anos ele deu o exemplo de uma vida que nós ainda temos dificuldade de enxergar e de aprender. Agora, lembrar dessas passagens é uma coisa maravilhosa, porque nos conforta, nos dá força, né? E se nós entendermos que as nossas existências são ciclos, nós levamos um ciclo no mundo espiritual, um tempo, para organizar o projeto de reencarnação da vida presente agora. A gente leva na primeira infância, aproximadamente 7 anos, a proteção da família, dos pais, tal. E são vários ciclos que se sustentam. Se você não superar a cada um deles e ficar preso no ciclo anterior, você já tem dificuldade de evoluir um pouquinho, né? Então, aquelas pessoas que são terrivelmente presos ao passado, enxergam a vida presente olhando sempre pelo retrovisor, e principalmente as coisas maus, as coisas ruins que aconteceram. Essa dificuldade que a pessoa, nós todos também temos, né, de ficar lembrando momentos infelizes, né, é um problema muito grande, porque isso nos rouba uma energia tão necessária para nós no momento atual. Quando o Cristo fala, me segue agora, né, é o que nós temos que fazer. Nós temos que alavancar nossa vida agora. Não adianta você ficar relembrando o seu passado ou ficar tendo uma ânsia muito grande pelo futuro. O futuro é uma coisa que você está construindo agora. Então o momento presente ele é importantíssimo. Cada segundo é importante. Mas é o agora. Se nós ficarmos planejando nosso futuro sentado numa prancheta ou um projeto que nunca se vai à execução dele, o que a gente vai dizer disso? É uma grande perda de tempo, né? Você não põe em prática, você não executa. Então os ensinamentos que o Cristo nos deixou é uma eterna vivência, uma eterna reciclagem. Eu aprendi com um mineiro muito querido, né, que ele falou que uma lei poderosíssima que tem no universo é a lei da mudança. É uma lei que você não consegue mudar, porque é a lei da mudança. É uma coisa que está sempre se renovando, sempre mudando. O que era tão importante para você ainda ontem, talvez hoje. Agora, os ensinamentos que Jesus nos deixou, nos ensinou, e a todo momento isso vem na nossa lembrança, é muito gostoso isso. Nós vamos levar isso muito tempo. A promessa de que Ele vai ficar conosco até o final dos nossos dias, por assim dizer, né? Isso daí não é uma fábula, é uma realidade. É uma realidade. Porque a dificuldade que nós ainda temos de nos relacionar com o próximo, né, ainda demonstra que nós ainda não estamos vivendo os ensinamentos que Ele deixou. E na medida que a gente consegue caminhar e vencer essas dificuldades, a gente vai realmente sentindo uma proximidade do Cristo. E assim com os espíritos na esfera dele.
Então, a gente só consegue evoluir se a gente realmente fizermos a lição de casa, né? A lição de casa é difícil para nós? Não é tanto difícil, se nós fizermos um pouquinho todo dia, né? É um bom dia na hora certa, é um como vai, não é um como vai curiosamente para saber o que a pessoa está fazendo da vida dela, é realmente falar como você está, né? Ou às vezes alguma pergunta, você me parece tão preocupado, a gente responde, não, eu não estou preocupado. Pergunta como eu estou, eu vou falar, graças a Deus, nós estamos bem. E você, como é que vai? Tudo bem? Que bom. Vamos conversar sobre o que nós vamos fazer hoje no dia, não é verdade? Agora, esse interesse que nós nos interrelacionamos tem que ser um interesse construtivo, um interesse produtivo. Não é só simplesmente uma troca de boas energias, é a preocupação de que realmente o outro esteja bem. Porque se o outro estiver bem, eu também estou bem. A energia dá uma volta e vai nos alcançar isso daí. Vai nos alcançar. Então, todo o ensinamento que a gente se recorda, as passagens de Jesus, as historinhas que ele... Por que historinhas? Porque nós ainda somos aquelas crianças que gostamos e adoramos uma historinha. Mas são historinhas reais, que têm muito a ver com a nossa vida. Então, por mais que a gente pareça que nós estamos indiferente a alguém ou a alguma situação, se nós nos aproximarmos dos ensinamentos do Cristo, nós vamos estar dando um passozinho à frente, um pouquinho a mais. Discordar ou desconfiar do que ele nos ensinou é um sentimento que nós ainda não entendemos tudo isso, né? E realmente ele teve muita dificuldade, e se ele aparecesse nos dias de hoje, materializado, encarnado no corpo físico, ele teria também muito mais dificuldade do que ele teve à época, né? Porque ele reencarnou num momento em que, em uma sociedade terrivelmente assim, dogmática, terrivelmente preocupada com sinais, né, aquelas coisas todas. Hoje nós somos talvez mais materialistas do que nós éramos naquela época, por incrível que pareça, né? Hoje as nossas sociedades são mais voltadas ao materialismo, e as poucas evoluções que nós conseguimos estabelecer é mais no campo da ciência, no campo da informação, de resolver os problemas materiais. Na medida em que a gente resolve, né? Há pouco eu estava lendo lá um texto que eles estão muito próximos da vacina do HIV, né? Cercar, isolar o vírus que eles falam, né? E definitivamente isolar a mutação que ele causa e isolar também os vírus importantes que nós temos aí. Só que a gente percebe que existem outras e outras situações que estão nos aparecendo, que as pessoas ainda estão gatinhando para resolver essa própria doença que nós temos aí, né? Que foi tão assim devastadora e nos causou tantos problemas, né? Mas nos ajudou para que a gente pudesse ter uma oportunidade muito grande de as famílias voltarem a, em vez de ficar com os recadinhos na geladeira, né? Se encontrar, conversar mais, mesmo que fosse pelo WhatsApp, né? Mas pensar mais um pouquinho no outro, né? Então é muito gostoso a gente ler um texto, né? E João, Mateus, né? Eles escreveram e relataram passagens muito gostosas, que até hoje essas passagens nos deixam confortáveis, né? Nos conforta muito o coração. E a gente percebe que nós ainda temos muito ainda a aprender de tudo isso. Muito mesmo. Principalmente quando a gente pensa nas nossas vibrações, na preocupação que nós damos de elevar o pensamento a Deus a benefício do irmão que passa por uma dificuldade, né? Se a gente for olhar as nossas ruas, principalmente a de São Paulo, e quase todas as cidades que a gente escuta falar aí, a gente tem grupos lá de pessoas que passam notícias do Sul, então, mas as pessoas têm tanta gente na rua,
tanta gente na rua, que a gente até fica perguntando como é que isso pode acontecer. Como é que um ser humano se dá a essa situação de rua, né? A essa situação de abdicar de uma oportunidade tão preciosa que ele tem, da existência que ele está tendo. É difícil? É difícil. Mas não era mais difícil ainda há 40, 50 anos atrás? Eu acho que os recursos, até os recursos naturais, eram menores ainda, né? A água que nós temos hoje, tudo bem, a alimentação, e a gente percebe que as pessoas recebem alimentação, recebem o acolhimento, recebem uma roupa e se satisfazem ali. Recebeu a comida e a roupa, está pronto, né? E a gente percebe que esse monte de cobertores que a gente vê pela cidade, né? Eu ando muito nesses dois bairros ali, às vezes por centro para cá, a quantidade de cobertores que a gente vê descartado. Então já tem uma dificuldade de a pessoa pensar no dia de amanhã, porque amanhã vai fazer frio, então deixa eu enrolar esse cobertor e guardar comigo, né? E no passado a gente pensava, não, é porque o cobertor é molhado com a chuva, então a pessoa descarta. Não está chovendo esse dia. Esse monte de coberta está sendo descartado, né? Então, quer dizer, essa necessidade, essa preocupação até comigo mesmo, eu já nem tenho mais. Amanhã vai aparecer outra situação que vai me ajudar. Então, como uma pessoa pode chegar a esse ponto, desperdiçando a bênção de Deus, que é a existência presente? Uma reencarnação, né? Há muito tempo no meio espírita se comenta que a fila da reencarnação é enorme, né? E deve ser enorme mesmo. Agora, uma vez que nós estamos na escola, a gente não quer nem apontar o lápis. Nem quer apontar o lápis. Alguém tem que me trazer o caderno, tem que me emprestar a borracha, tem que escrever para mim. E não é assim, né? Os ensinamentos do Cristo, eles são tão claros, são tão assim, tranquilos com relação. O amor do próximo, ele passa pelo meu amor comigo que eu tenho. Como é que eu posso amar o próximo se eu desprezo a mim? Se eu não gosto de mim, se eu não me cuido? Então, quer dizer, eu acho que nós ainda para estarmos nos dias de hoje, para nós ainda alcançarmos a condição de seres verdadeiramente humanos, nós temos ainda que lutar um pouquinho, hein? Em muitos casos nós ainda temos que lutar bastante para ainda sermos seres humanos. E não é o fato de eu não estar ajudando ninguém, é o fato de eu não estar nem me ajudando. Eu estou abrindo a mão de até me ajudar, de me autoajudar. Então é uma situação assim muito triste, né? Uma palestra do Haroldo, há alguns dias atrás que eu estava assistindo, conversando com um grupo lá, e os espíritos dizendo, e as pessoas, como sempre perguntando, né? Porque todo mundo gosta de fazer pergunta e tal, e perguntando aos espíritos quais seriam os sinais do mundo de regeneração. E os espíritos disseram, numa comunicação, vocês ainda não perceberam os sinais que estão tendo? É o aumento do suicídio e o aumento da loucura. São os principais sinais de um mundo de regeneração. Os espíritos que estão nessa condição de suicídio e loucura, que segundo o Haroldo, eu acredito que sim, porque quando eu tive a oportunidade de atender no CVV alguns anos atrás, já era alarmante. E esses números não são informados, tá? Isso há um consenso, e graças a Deus que exista isso, é um consenso de saúde pública que eles não devem ser informados, porque eles são alarmantes. Mas o Haroldo passa uma informação que o suicídio de crianças de 6 a 8 anos, 10 anos, está causando uma preocupação muito grande já, muito grande, a quantidade de suicídios nessa faixa etária. Então, para que exista a regeneração, tem que existir espíritos que sejam retirados do órgão. E de que forma nós vamos ser retirados? Da mesma forma que nós não possamos mais voltar. A perturbação que nós nos colocamos numa situação de suicida ou de loucura é uma perturbação tão grande que nós não vamos conseguir
nos recolocar numa próxima reencarnação no mesmo órgão. Então os espíritos relataram uma comunicação do grupo deles, que perguntando, exclamando se eles ainda não tinham notado os indícios do momento da regeneração do planeta, que era o elevado índice de aumento, né, dos índices de loucura e de suicídio. A dificuldade que as pessoas hoje têm até de dormir, elas têm que tomar remédio para dormir. Se dorme, não descansa. Então a velocidade que nós nos damos e nos deixamos levar à busca de informação, não sabe-se para quê, a velocidade que nós temos de nos comunicar e não temos o sentimento de olhar para o nosso irmão e falar, você está bem? Não, a gente manda a mensagem para 80 pessoas num grupo. Esse grupo a gente não se vê já faz anos, mas a gente está lá com aquela preocupação. E quantos likes, quantos dislikes, quantos sei lá o quê. Então o Haroldo comenta nessa palestra, né, que esses índices de inquietação que nós estamos deixando nos levar, semelhante à época do Cristo, de desconfiar dos sinais que eles estavam vendo. Olha só, ensinamentos que estão no nosso meio há mais de 2000 anos. E nós ainda estamos preocupados com a velocidade das coisas que nós estamos nos deixando levar, né? Então, quer dizer, é uma situação que a gente tem que refletir um pouquinho, né? Quando nós nos colocamos para refletir sobre os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos de toda essa literatura espírita que já nos disponibilizou, nós devemos refletir um pouquinho, através talvez do nosso exemplo, sensibilizando as pessoas que estão mais próximas de nós, né? Prestando bastante atenção no que falamos e no que agimos, porque nós podemos falar uma coisa e agimos de forma diferente. Refletimos sobre os ciclos da nossa vida, né? Nós temos um ciclo para tudo, né? Segundo a ciência, a cada 7 anos o nosso corpo se renova por completo. Só parece que as células, os neurônios, né, eles não se renovam, mas todas as células do nosso corpo se renovam a cada 7 anos. Então é um ciclo muito interessante. Vamos dividir lá a nossa idade por 7 e vamos tentar lembrar das fases que se aproximavam e se afastavam, desses momentos aí. A gente vai perceber que em todos eles nós tivemos momentos especiais, que nos ajudaram a refletir sobre o que estamos fazendo, sobre o que somos, onde nós queremos chegar, né? Mesmo que tivermos que olhar para o passado. Então os vínculos familiares são muito importantes, mas eles sempre são vias de mão dupla. O afeto que eu dou ao meu vínculo familiar é mais ou menos o afeto que eu recebo dele. Então aquela harmonização que nós devemos ter nesses vínculos, eles têm que ser respeitados de ambos os lados, para que não haja uma certa dependência de um lado para com o outro, da responsabilidade de um lado para com o outro. Olha a responsabilidade que nós temos, como nos colocamos na dita caridade, de fornecer e de prover o irmão que está em dificuldade. Essa dificuldade, gente, ela tem que ser temporária. Se nós lemos lá o Paulo Estevam, e lá fala-se muito da Casa do Caminho, né? Uma situação muito clara para mim, que Pedro, que estava muito próximo na administração direta da casa, e depois me parece que ficou Mateus, que foi o único que não foi preso na época, né? Porque Paulo chegou lá prendendo todo mundo, e o que escapou fora esse que estava no quarto lá, citando, lembrando Moisés, lembrando as escrituras dele. Então os caras falaram, esses aqui, os guardas do tempo, esse aqui a gente não vai levar. Foi o que salvou, porque foi o que tomou conta da Casa do Caminho, porque senão não ia ficar ninguém. Mas o que acontecia ali? As pessoas se recuperavam, elas eram convidadas a participar das tarefas da casa. E assim a coisa ia andando, né? Porque senão é uma responsabilidade muito grande você pegar um irmão nos braços e carregá-lo por 20 anos, 30 anos, 40 anos. No final dessa reencarnação ele vai te abraçar lá do outro lado e vai falar assim,
meu irmão, eu estou aqui de novo. Como é que fica daqui para frente? Você vai continuar me ajudando? E aí? Como é que fica esse vínculo? Esses vínculos existem no núcleo familiar também. Quantas pessoas com 70, 80 anos ainda moram com o pai, com a mãe, não sei o que lá, né? Ainda estão de olho na pensão, ou estão preocupados com alguma situação que possa ser ajudada, ou aquele netinho que vai fazendo amorosamente o vovô né? Querendo aquela... Quer dizer, então são coisas muito importantes que nós temos que refletir. A primeira lição que nós devemos ensinar, isso o judaísmo deixou muito claro nas famílias, todos tinham uma profissão por formação de educação. Todos tinham. Paulo, quando se viu naquela situação de rejeitado pelos pais, ignorado pelos amigos, ele era tecelão. E o que ele fazia? Ele descia à noite para vender no mercado de dia para continuar a viagem. A arrecadação que ele fez para ajudar a igreja de Jerusalém, que passava por quais dificuldades? Porque ela se submeteu ao sinédrio e quem paga manda. Não é assim? Quem põe dinheiro dentro de casa fala mais alto. E foi o que os rabinos fizeram com a Casa do Caminho. Então, Mateus escreveu, não sei quem escreveu para ele, pedindo ajuda, e ele foi fazer a arrecadação. Ele pegou aquele dinheiro, está aqui, ó, levou ajuda para a igreja de Jerusalém. Mas no íntimo dele, ele deixou bem claro de que a pessoa não vive da religião, ela vive para a religião. Não é assim? Isso está muito claro no livro. E a gente vê com muita naturalidade que as igrejas que professam o cristianismo não gostam muito de Paulo, porque Paulo ensinou isso no berço, não é verdade? Ensinou no berço. Meus irmãos, nós não vivemos da religião, nós vivemos para a religião. Então ele era tecelão à noite, vendia no mercado para seguir viagem, né? E quem mais ajudou ele foi Lucas, né? Porque ele tinha uma condição melhor, e tem aquele livro Lucas, médico de almas e de homens, maravilhoso, né? A escritora não é espiritualizada, ela fez um trabalho de pesquisa por mais de 40 anos, só que ela fez uma exigência: esse livro não pode ser vendido na Europa. Ela, não sei se agora né? Mas enquanto ela estava viva, isso estava no livro, que ela exigiu que não fosse publicado na Europa. Mas ela fez uma pesquisa fantástica de Lucas. E isso ajudou muito Paulo, porque ele tinha alguns recursos, tinha conhecimento e tinha fluidez. Chegou a livrar ele da cadeia uma vez, né? Os relacionamentos que ele tinha. Mas Paulo deixou muito claro: o viver para a religião é uma coisa muito séria, muito séria. E é uma coisa que nós devemos nos ater, porque nós temos que nos autogerir, nós temos que ser autossustentáveis. É um fator de nossa autolibertação, né? Porque a primeira responsabilidade que nós devemos ter é para conosco. Ajudar o irmão de uma forma temporária, com muito carinho, com muito amor. Principalmente passando para ele o nosso exemplo, a nossa dedicação e o respeito que nós temos pelos ensinamentos do Cristo. Que em momento nenhum Cristo fez com que as pessoas ficassem dependentes dele. Não é verdade? Tanto é que todos aqueles que ele curou, ele tem algumas citações aí, né? Que pouquíssimos, né? Mantiveram o seu corpo são, sua mente sã, porque continuaram a fazer tudo o que faziam antes. Então, tem a passagem que ele fala, né? Que ele não veio para colocar o remendo novo no tecido velho, né? Então, é mais um alerta que nós devemos ter bastante, né? A caridade passa pela responsabilidade que nós devemos ter pela individualidade do nosso irmão. Não deixá-lo não, pelo amor de Deus. Mas é uma responsabilidade muito séria. Eis porque as pessoas que o cercavam do Cristo foram se afastando, as mais distantes, né? Porque não acreditavam nem no que ele falava.
Muito obrigado a todos.